Integrais História na época grega, época moderna. O cálculo foi desenvolvido a partir da álgebra e da geometria. Seu objetivo é o estudo das taxas de variação de grandezas, como a inclinação de uma reta ou ainda a acumulação de quantidades. Integrais. Trata-se do estudo das definições, propriedades e aplicações de dois conceitos que estão diretamente relacionados, as integrais definidas e as integrais indefinidas. Os gregos da antiguidade. Segundo Everett, os gregos da antiguidade tinham grande conhecimento acerca de áreas de triângulos, círculos e configurações relacionadas, mas calcular a área de qualquer outra figura era um problema sem solução. Os primeiros problemas que apareceram na história relacionados com as integrais são os problemas de quadratura. Um dos problemas mais antigos enfrentados pelos gregos foi o da medição de superfícies a fim de encontrar suas áreas. Quando os antigos geometras começaram a estudar as áreas de figuras planas, eles as relacionavam com a área do quadrado, por ser essa a figura plana mais simples. Assim, buscavam encontrar um quadrado que tivesse a área igual à da figura em questão. As quadraturas. As quadraturas foram estudadas por Hipócrates de Chios, 440 anos antes de Cristo, que realizou as primeiras quadraturas da história. Antífon procurou encontrar as quadraturas do círculo através de uma sequência infinita de polígonos regulares inscritos. Essa sequência nunca poderia ser concluída. Apesar disso, foi uma ideia que deu origem ao método da exaustão. Arquimedes. O matemático grego Arquimedes desenvolveu o método do equilíbrio para calcular a área de regiões limitadas por parábolas, espirais e várias outras curvas. Arquimedes usava o método do equilíbrio, que se utilizava do momento de um corpo para auxiliar no cálculo da área ou volume, e usava o método da exaustão em seguida para conseguir uma demonstração rigorosa dos seus resultados. Ele descobriu que a área da região limitada por uma parábola cortada por uma corda qualquer é igual a 4/3 da área do triângulo que tem a mesma altura e que tem a corda como base. Entre os matemáticos antigos, quem aplicou da melhor maneira o método da exaustão, chegando muito próximo da atual integração, foi Arquimedes. Ele chegou a resultados equivalentes a muitas integrais definidas que são utilizadas atualmente para o cálculo de áreas e volumes. Divisão da área sobre a curva em fatias paralelas. Época moderna. Dos primeiros europeus modernos que desenvolveram ideias sobre infinitésimos em trabalhos com integração, merece destaque o matemático alemão Johannes Kepler. Ele utilizou o processo de integração para calcular as áreas envolvidas na sua segunda lei do movimento planetário e também para calcular os volumes de que se ocupou em seu tratado sobre a capacidade de barris de vinho. O método de Kepler consistia em pensar na superfície como a soma de linhas, método este que na prática apresentava muita imprecisão. Para calcular volume de sólidos, pensava na soma de fatias planas. Fermat e Cavalieri. Os próximos matemáticos que tiveram grande contribuição para o nascimento do cálculo integral foram Fermat e Cavalieri. Em sua obra mais conhecida, Cavalieri desenvolveu a ideia de Kepler sobre as quantidades infinitamente pequenas. Aparentemente, Cavalieri pensou na área como uma soma infinita de componentes ou segmentos indivisíveis. Ele mostrou, usando seus métodos, o que hoje em dia escrevemos. O princípio geral do método dos indivisíveis pode ser resumido pelo teorema de Cavalieri. Se dois sólidos têm alturas iguais e se secções feitas por planos paralelos às bases e a distâncias iguais dessas estão sempre numa dada razão,
então os volumes dos sólidos estão também nessa razão. Todo o processo geométrico desenvolvido por Cavalieri foi então aritmetizado por Wallace. Em 1655, em seu trabalho Aritmética Infinitorum, Wallace desenvolveu princípios de indução e interpolação que o levaram a encontrar diversos resultados importantes, entre eles a antecipação de parte do trabalho de Euler. Fermat desenvolveu uma técnica para achar a área sobre cada uma das então chamadas parábolas maiores, curvas do tipo y igual a kx elevado a n, onde k é maior que zero, é constante, e n 2, 3 e 4, etc. Empregou então uma série geométrica para fazer o mesmo para cada uma das curvas do tipo y igual a kx elevado a n, onde k maior que zero e n menos 2, menos 4, menos 3 e menos 4. Por volta de 1640, a fórmula geral da integral das parábolas maiores era conhecida por Fermat, Blaise Pascal, Descartes, Torricelli e outros. Considerando a ideia de Clipper, Fermat estabeleceu um procedimento para determinar os pontos de máximo ou de mínimos. Se f de x tem o máximo ou mínimo em comum. Este método é conhecido como método de Fermat. O método é incompleto, pois ignorou que a condição de a derivada de f de x se anular não é suficiente para que se tenha o máximo ou mínimo comum, e também não fazia distinção entre o valor máximo e valor mínimo. A derivada da distância era a velocidade, e a operação inversa partindo da velocidade elevada à distância. A partir desse problema envolvendo o movimento, a ideia de operação inversa da derivada desenvolveu-se naturalmente, e a ideia de que a integral e a derivada eram processos inversos era familiar a Barron. Embora Barron nunca tenha enunciado formalmente o teorema fundamental do cálculo, estava trabalhando em direção a esse resultado. Newton e Leibniz. Foi Newton, entretanto, quem, continuando na mesma direção, formulou o teorema. Eles mostraram que é possível chegar muito mais facilmente ao resultado usando a integração, pois se a quantidade pode ser calculada por exaustão, então também pode ser calculada com o uso de antiderivadas. Esse importante resultado é denominado teorema fundamental do cálculo. Para Newton, a integração consistia em achar fluentes para um dado fluxo, considerado desta maneira a integração como inversa da derivação. Com efeito, Newton sabia que a derivada da velocidade, por exemplo, era a aceleração e a integral da aceleração era a velocidade. Newton representava as integrais por um acento grave acima da letra em questão. Por exemplo, a integral de y era representada por y. Leibniz, diferentemente de Newton, usava a integração como uma soma, de maneira bastante parecida à de Cavalieri. Daí veio o símbolo, um S longo, para representar a soma. Segundo ele, represento a área de uma figura pela soma das áreas de todos os retângulos
definidos pelas ordenadas e pelas diferenças entre as abscissas. E, portanto, eu represento em meu cálculo a área da figura por um S. Ambos desenvolveram o cálculo integral separadamente. Entretanto, Newton viu o cálculo como geométrico, enquanto Leibniz o via mais como analítico, principalmente como consequência do teorema fundamental do cálculo de Newton. As integrais foram simplesmente vistas como derivadas reversas. Na mesma época da publicação das tabelas de integrais de Newton, Johann Bernoulli descobriu processos sistemáticos para integrar todas as funções racionais, que é chamado método das frações parciais. Essas ideias foram resumidas por Leonhard Euler na sua obra sobre integrais. Hoje em dia, o cálculo integral é largamente utilizado em várias áreas do conhecimento humano e aplicado para a solução de problemas, não só de matemática, mas física, astronomia, economia, engenharia, medicina e química, por exemplo.